Vamos abrir a palavra em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Vamos prosseguir o Sermão do Monte. Na semana passada, com o irmão Gustavo, nós vimos sobre o adultério, né? Sobre o divórcio, a forma legítima do divórcio. E hoje nós vamos ver sobre os juramentos, né? Por isso que o tema hoje é o crente e os juramentos. Mateus capítulo 5, verso 33. Mateus capítulo 5, verso 33 a 37. Pediu ao Gabriel Falcão que leia a perícope, por favor. Mateus 5, 33 a 37. Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Certamente. Vamos lá. Esse é o nosso texto básico que nós vamos desenvolver, né, hoje, sobre a questão do crente, a relação do crente com os juramentos. E aqui eu gostaria de ver com os irmãos, é bom a gente participar até para excluir o sono, né, afastar o sono, ainda mais esse tempo cinzento, né, dá um sono. Então vamos participar, que aí ajuda a nossa mente a ficar mais ativa e evitar esse sono. Podem ficar tranquilos, vamos, sinceramente, olhando o texto, essa perícope, uma leitura superficial, sem uma profunda meditação, olhando os outros textos como nós vamos fazer aqui. Qual é a conclusão que nós tiramos dessa primeira leitura em relação a juramentos? Qual a conclusão que nós chegamos nessa primeira leitura rápida sobre o texto? Quando o Senhor diz no versículo 34, eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. De modo algum jureis. O primeiro entendimento que nós tiramos aqui é que não devemos jurar. Porque a gente não tem controle, ele falou que nem o próprio fio de cabelo que é preto vira branco, a gente não tem nem domínio sobre ele. Então, assim, quem somos nós para jurar por alguma coisa que vamos cumprir? Certo. Mais alguém? Ana Clara Saloto? Está relacionado com a vontade também. Relacionado com aquilo que a gente é capaz de cumprir. No sentido de, eu estou fazendo esse compromisso com a verdade, né? Uhum. A ideia de você cumprir o juramento, no caso. Uma aplicação. Tá. Uma ideia de não jurar, né? E uma ideia aqui de um juramento em cumprir o voto. Uhum. Como seres humanos, né? Eu acho que você pode dizer assim, eu vou fazer tal coisa, você só diga que vai fazer, você deseja fazer, se for vontade, você vai fazer. Agora, jurar por alguma coisa, você vai jurar por quê? Por perfeito? E jurar por Deus, pode? De modo nenhum. Esse é o ponto. Vamos desenvolver em cima disso. Não pode. Não, vamos desenvolver, calma. Nós vamos ter a conclusão no final. No primeiro momento, quando nós olhamos o texto, nós podemos chegar nessa conclusão que nós não devemos jurar de modo algum. Aí nós questionamos. E os juramentos no casamento? Há um juramento no casamento entre os noivos. E o juramento no tribunal? Há um juramento de dizer a verdade. É pecaminoso esses juramentos? Exato, é sobre a Bíblia, né? Na América, né? Nos Estados Unidos. Então nós vamos desenvolver. Sim, vamos prosseguir nesse sentido. Então, no primeiro momento da leitura, parece que sim. De modo algum jureis. De modo algum jureis. Exatamente. Vai ter o desenrolar. Esse é o ponto para a gente aguçar nossa mente, né? A ideia de que realmente no primeiro ponto, quando a gente
Aí a gente vai entrar numa questão que envolve uma leitura de todos os textos bíblicos, né? Não de forma isolada um verso exclusivamente. Vamos lá então, como é que era o juramento no Antigo Testamento? Né? Vamos voltar ao Antigo Testamento. Primeiro ponto, quando Cristo bota, ouviste o que foi dito aos antigos. Nós temos visto isso no Sermão do Monte, Cristo sempre fala, ouviste o que foi dito aos antigos. Novamente, Cristo não está se referindo à lei mosaica. Se os irmãos depois podem fazer essa pesquisa, hoje nós temos aí ferramentas para isso, coloca essa citação de Cristo, que Cristo faz aqui em Mateus, você pode colocar lá, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Coloca isso como uma pesquisa. Você não vai achar em nenhuma parte do Antigo Testamento essa citação. Tá? Qual é a conclusão que nós tiramos? Isso não está na lei. Essa afirmação não está na lei. Essa afirmação era uma doutrina, certo? Ensino dos mestres, escribas e fariseus, que ensinavam isso ao povo. Então, Cristo, primeiro, não está indo contra a lei, como nós temos visto isso no Sermão do Monte. Novamente, ele não está indo contra a lei de Moisés, a lei mosaica. Ele está indo contra o ensino dos fariseus e dos escribas sobre a questão do juramento. Tá? Isso significa que era um ensino dos líderes, escribas e fariseus. Nós vamos ler aqui alguns textos do Antigo Testamento que tratam em relação ao juramento. Tá? É importante nós definirmos que Cristo não está se referindo à lei mosaica. Isso foi tratado desde o início do Sermão do Monte, porque a lei que Moisés recebe no Monte Sinai é a lei dada pela Trindade. Tá? Cristo deu a lei a Moisés. Cristo é Deus. Tá? Então, cuidado que às vezes a gente tem uma falsa percepção, inconscientemente, de considerar Cristo a partir da encarnação. Tá? Mas Cristo sempre foi. Né? Cristo sempre existiu, ele é eterno. Tá? Ele é uma pessoa da Trindade, junto com os três. Então, Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo deram a lei, deram os 10 mandamentos, deram as leis cerimoniais, deram as leis civis ao povo de Israel. Tá? É por isso que você entender, quando fala não direis os antigos, que Cristo está falando da lei de Moisés, é uma contradição do próprio Deus. É Deus indo contra o que ele deu lá no passado. E isso é uma característica humana, não divina, porque Cristo, sendo Deus, não pode mentir e nem entrar em contradição. Tá? Nós vamos ver isso na parte de hermenêutica, né? A parte de interpretação aqui. Vamos ler então alguns textos, vou pedir os irmãos para participarem aqui. Eu vou pedir a Tayane que abra em Êxodo 20, verso 7. Minha mãe, Deuteronômio 6,13. Vitor, Deuteronômio 10, 20. Seguir a ordem. Gabriel, Levítico 19, 12. Ana ou Fernando, tá podendo falar, Ana? Tá. Gênesis 24, 2 e 3. A quem foi abrindo pode ler na ordem, tá? Êxodo até Gênesis. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O Senhor, teu Deus, temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Pelo seu nome jurarás. Pelo seu nome jurarás. É uma afirmativa, uma questão positiva. Ou seja, se vocês querem jurar, jurem pelo nome de Deus. Tá? Jurem pelo nome de Deus. Pelo seu Deus jurarás. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Novamente, pelo nome de Deus jurarás. Próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Ou seja, o falso juramento, perjúrio, né? Um juramento falso. Ou seja, você afirma uma coisa, jura em nome de Deus algo mentiroso. Isso é profanação com o nome de Deus. Ele... Abraão, pai Abraão, fazendo com que o seu servo colocasse a mão sob a sua coxa e jurasse em nome de Deus que iria encontrar dentro
da descendência dele, uma esposa para o seu filho Isaac, e não daquela fora da sua descendência, né? De onde eles estavam inseridos. Veja, Abraão fez o seu servo jurar em nome de Deus, tá? Então, os fariseus e escribas, eles estavam familiarizados com todas essas passagens do Antigo Testamento. Tem muitas outras, eu coloquei algumas aqui como exemplo, tá? Eles estavam familiarizados com essas passagens do Antigo Testamento, e tendo essa passagem em mente é que resolveram regulamentá-la, tá? Então essas passagens que falam sobre jurar em nome de Deus somente e sobre não fazer falso juramento, com base nessas verdades do Antigo Testamento, é que eles cunharam esse ensino. Aí eles agora não é expressão da lei, eles cunharam o ensino de que não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Esse é um ensino. Aparentemente parece um ensino que está de acordo com a lei, né? Não jurar falso, mas cumprir os seus juramentos. Isso é errado em si? Não é. Mas existe uma questão superior. Êxodo 20, verso 7, que vai falar sobre o terceiro mandamento, de não usar o nome de Deus de modo indevido, tomar o nome de Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Essa é a base para o juramento em nome de Deus. A ideia de você estar tomando o nome de Deus de maneira solene. Tá? Nós vamos ver algumas aplicações aqui. Diante dessas passagens lidas, podemos fazer algumas conclusões e concluir que não era pecado o juramento em situações de solenidades, como em tribunais, como em casamento, solenidade, algo solene, culto, questões necessárias e sempre de modo reverente, tá? E aqui eu coloquei, podemos notar alguns pontos. Ponto 1, a lei tinha o propósito de colocar freio às inclinações humanas para a mentira, resultante da queda. Né? A ideia de Romanos 7, que Paulo fala que pela lei nós temos conhecimento do pecado. Né? A lei ela não nos ajuda a luta contra o pecado, mas é por meio da lei que nós temos o conhecimento da cobiça, que ele usa como exemplo. Né? Então, porque a lei fala que nós devemos falar o nome de Deus de modo reverente, nós identificamos que a nossa inclinação humana é para tomar o nome de Deus em vão. Certo? É de profanar o nome de Deus. 2. A lei restringia os juramentos a questões sérias e importantes. Veja, a gente está trabalhando aqui agora a lei mosaica, tá? Não o que os antigos ensinavam. A lei mosaica, ela restringia os juramentos a questões sérias e importantes. O povo demonstrava uma forte inclinação a fazer juramentos em qualquer tipo de situação mais trivial da vida deles, extraindo todo o peso da importância e da solenidade que devemos ter em utilizar o nome de Deus. Aqui nós já vemos uma crítica ao que eles ensinavam. Veja, com base no terceiro mandamento e com base nos textos que nós vimos aqui, são ambientes de solenidade, de reverência. Quando você lê que você pode jurar de qualquer maneira, desde que não seja falso e você cumpra, você tirou o ar e o peso de solenidade que o nome de Deus exige. Aqui o que o mandamento que nós devemos refletir sobre o mandamento é no sentido de que eu devo usar o nome de Deus depois de uma reflexão, buscando falar a verdade nesse juramento, em ambientes de solenidade, tribunais, casamento. Casamento tem a formalidade, porque você vai estar a ideia de um juiz de paz, de um pastor, autoridade, tabelião. Então, veja, um momento solene em que os noivos estão fazendo juramentos recíprocos em relação ao matrimônio. Tribunais, testemunhas em dizer a verdade. Então, você tem essas solenidades, tá? Então, a ideia que a lei mosaica trabalhava era a ideia, o nome de Deus é muito importante. O nome de Deus é santo. Então, vocês devem usar ele de modo reverente. Não nas suas questões triviais, fazendo qualquer tipo de juramento. Essa é a questão que a lei estava trabalhando. Então, por exemplo, quando você está conversando uma coisa mais trivial da vida, assim, você está falando a verdade, jura o nome de Deus, você já quebrou o mandamento. Não tem solenidade, não é uma questão excepcional de elevada importância para você exigir do outro um juramento.
Esse é o ponto. A lei estava freando as inclinações para a mentira e para o uso indevido do nome de Deus. Usando o ensinamento dos antigos, estava liberado para você fazer qualquer tipo de juramento, desde que fosse verdade e desde que você cumprisse. Votos de juramentos aqui como sinônimo, né? Votos, que é um juramento. Então, aqui é a grande crítica de Cristo. A lei mosaica não ensina isso que eles estavam ensinando. Está liberado? Então eu posso usar o nome de Deus desde que eu cumpra? Novamente, nós vemos que os fariseus... Novamente, nós vemos que os fariseus eles não se ativeram ao uso correto do nome de Deus. Ou seja, com reverência, com responsabilidade e em situações de maior necessidade. Novamente, eles distorceram a palavra de Deus e, sob uma ótica legalista, ou seja, sem o espírito da lei, nós vimos um pouco isso ontem, né? A questão do formalismo no encontro literário, que tem o formalidade, né? O nome, formalista é o nome do personagem. O que é essa ideia aqui que os legalistas faziam? Você se apega somente ao texto. Você pega o texto, mas você não se atém ao propósito do mandamento, que é o espírito da lei, o que Cristo também chama de reta justiça. A ideia é que a letra da lei expressa uma vontade de Deus. Então, quando você olha a lei, quando nós olhamos os mandamentos, o terceiro mandamento e as ordenanças para usar o nome de Deus em situações necessárias e devidas, qual é o espírito da lei? É de fazer qualquer tipo de juramento? Não. O espírito da lei, a vontade de Deus, o legislador, é que o nome dele fosse utilizado em situações excepcionais. Tá? Em situações que, para garantir que o testemunho era verdadeiro, essa pessoa estava apelando ao único que é superior a toda a criação, que é Deus. Tá? Essa nós vamos ver à frente, essa é a ideia de que jurar pela sua cabeça, jurar pelo templo, você está jurando sobre coisas criadas. Tá? É uma ideia que quando nós juramos perante Deus, juramos em nome de Deus, a ideia é que nós estamos nos colocando diante do Deus, que é o supremo juiz, estamos chamando ele em adoração para julgar essa causa. Veja que é uma situação excepcional e de solenidade. É por isso que não devemos utilizar o nome de Deus em qualquer tipo de juramento, tá? É bom a gente enfatizar isso. Não devemos jurar em qualquer situação, mas quando for devido. Aí está a ideia aqui, né? Restringir o ensino a uma questão de cumprimento dos votos. Isto é, o nome de Deus poderia ser usado em qualquer situação, mesmo que mais trivial, desde que se falasse a verdade e cumprisse os seus votos. Novamente, os escribas e os fariseus buscavam facilitar o cumprimento do mandamento, tá? Ajustando o mandamento por meio de uma interpretação que possibilitasse o cumprimento. Os escribas e fariseus eles eram excelentes em diminuir o rigor da lei para que eles pudessem cumprir. O rigor da lei, assim como nós temos visto aqui agora, é não utilizar o nome de Deus em vão. Eles diminuíram a um sentido de que, se eu falar e cumprir, pode, está liberado. Novamente, eles buscam diminuir o rigor da lei para que eles possam ser salvos por meio da obediência à lei. Não a lei verdadeira, né, que tem um aspecto exterior e interior também. Vamos abrir a palavra em Mateus 23, pedir a Nilda. Mateus 23, Nilda, do 13 ao 36. Aqui é a condenação dos fariseus, né? Mateus 23, do 13 ao 36. Do 13 ao 36? Isso. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e não vos entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque procurais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. E depois de teres feito, fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois isso dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior? Qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, que jurar pelo altar,
por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o eno e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, e quais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros canados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e da iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais aos monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no templo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpente e raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A um deles matareis e crucificareis, e a outro deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Amém. Aqui nós vemos as advertências pesadas, né, de Cristo. E aqui nós podemos, por meio de Mateus capítulo 23, verificar e constatar as características, porque o próprio Cristo apresenta as características dos escribas e fariseus. Essa é a ideia que nós estamos tratando aqui. Eles buscavam sempre diminuir o rigor da lei para que eles pudessem transparecer como justos perante os homens. Essa é a ideia aqui do juramento, né, que ele fala no verso 16. Ai de vós, guias cegos, que diz: quem julgar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro, veja a ideia de se apegando à questão do dinheiro, né? Aqui a ideia de santuário, mas não devemos jurar por nada. É a ideia da presença de Deus. O altar, antiga dispensação, altar, templo, isso tudo simbolizava a presença de Deus. É por isso que Cristo vai falar que não é a oferta que santifica o altar, mas o altar santifica a oferta. A ideia é o quê? Deus está santificando a oferta. Então a gente vê aqui toda uma deturpação, uma distorção que os escribas e fariseus faziam buscando o seu próprio interesse. É por isso que eles são como sepulcros caiados. Olhando pelos olhos humanos, eles pareciam pessoas que com certeza entrariam no reino de Deus. Olha a pompa. São homens ilibados, né? Homens que não... Mas Deus fala que eles eram hipócritas, raça de víboras. Por dentro estavam mortos, podridão e imundícia. Essa é a ideia dos fariseus e escribas. E, no geral, se aplica a todo legalista. Uma extensão que não se restringe à época de Cristo. Mas hoje, aquele que busca salvação por meio do cumprimento da lei, diminuindo o rigor da lei, ou dizendo que não há lei, ele se compara aos escribas e fariseus. Por dentro é como uma imundícia. E ele busca, por meio de seus próprios interesses, anular a lei para que ele seja justo. Então essa é um ensinamento. Alguma dúvida até aqui? Não? Vamos prosseguir. Vamos trabalhar um pouco sobre hermenêutica. Hermenêutica é o estudo da interpretação, né? Aqui, etimologicamente, é da divindade, o deus Hermes, né? O deus responsável, o deus grego responsável pela linguagem, né? Na antiga Grécia. Então, hermenêutica aqui é uma ideia de nós debruçarmos sobre alguns princípios de interpretação bíblica. E o primeiro ponto que nós devemos interpretar, utilizar como princípio, é o princípio reformado
trabalhado pelos reformadores, que é o princípio de que Bíblia interpreta a Bíblia. Então, no primeiro momento, quando a gente se debruça em um texto, nós devemos utilizar a própria Bíblia para entender esse texto. O que significa? Quando eu olho um texto, um versículo, eu devo buscar o contexto imediato que ele está inserido, eu busco constatar o livro que ele está inserido e depois constatar esse livro dentro das Escrituras. Tá? Isso é um princípio bíblico. Bíblia interpreta a Bíblia. Então a gente faz isso para quê? Para não ter interpretações equivocadas. Então pego um texto isolado, concluo uma doutrina e esse texto está distorcendo todas as outras passagens bíblicas, como é que eu lido com isso? Né? Bíblia interpreta a Bíblia. Eu vou ter que chegar numa verdade que esteja em harmonia com toda a Escritura, de Gênesis e Apocalipse. Tá? Devemos partir da premissa bíblica de que todas as Escrituras foram inspiradas por Deus, são palavras de Deus, e esse Deus ele não mente, ele não se contradiz. O que existe, na verdade, são aparentes contradições que revelam não um problema com o texto bíblico, mas sim com a nossa interpretação e com o nosso entendimento. Tá? Diante disso, será que Cristo, Deus, um da Trindade, está voltando atrás na sua palavra, com base nos textos do Antigo Testamento, quando ele afirma que de modo algum jureis? Como é que fica a harmonia entre essa interpretação com os textos no Antigo Testamento? Cristo agora está abolindo a lei? Será que Cristo proíbe os juramentos em tribunais, em casamentos e outras situações de solenidade? Então nós vamos agora ler alguns textos no Novo Testamento em que o juramento ocorre, ou seja, agora na Nova Aliança também, fazendo com que nós não venhamos a concluir que não podemos jurar no nome de Deus, tá? Em qualquer tipo de situação. Inclusive existe uma seita nos Estados Unidos, que é uma seita cristã, né, se denomina cristã, que eles não fazem juramentos. Né? Eles se recusam a fazer juramentos em tribunais, porque eles entenderam literalmente que não pode jurar em qualquer situação. Tá? Provavelmente também não devem jurar nos casamentos, né? Qualquer tipo de juramento. Então vamos ler alguns textos do Novo Testamento. Pedir a Aline para abrir em 2 Coríntios 1, 23, de Jael Tiago 5, 12, Gabriel Martins, Hebreus 6, 16 a 18, Áquila, Romanos 9, 1, Ramila, 2 Coríntios 1, 23, Leandro, Mateus 26, do 62 ao 64. Quem for abrindo na ordem pode ler, por favor. Eu, porém, com minha vida, tomo a Deus como testemunha de que, para vos poupar, não tomei ainda por isso. Veja, o apóstolo Paulo, isso é um juramento, irmãos. Tomo o nome de Deus como Deus como minha testemunha. O que é isso? Juramento. Quando você jura, você coloca Deus como sua testemunha do que aquilo que você está falando é uma verdade. Tá? É Deus como testemunha da sua verdade. Você está apelando para o divino. Você está apelando para um ser superior. E um ser que é onisciente e onipresente. É interessante a gente se apegar a esses atributos de Deus. Quando você apela a Deus, você está falando que Deus, aquele que sonda o mais profundo do nosso ser, ele sabe que eu não estou mentindo. Né? Se apega a essa questão da onisciência de Deus. Tá? Que somente Deus tem esse atributo da onisciência. Então, por mais que você, meu semelhante, não saiba se eu estou dizendo a verdade ou mentira, Deus, que a todos perscruta, que é onisciente, ele é minha testemunha que eu estou falando a verdade. Tá? O próximo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, e o vosso não, para não cair em juízo. Certo. Tiago aqui aplicando o ensino de Cristo, né? De falar a verdade, não fazer falsos juramentos. Hebreus agora também é um texto muito importante sobre o juramento. Hebreus 6, 16 a 18. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas
para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar a mão da esperança proposta. Esse texto é muito importante. Veja, não é condenado, o autor de Hebreus não condena o juramento. Ele está falando que por meio do juramento, Deus é tomado como garantia e tem fim a contenda. É uma ideia de tribunal, de julgamento. Está rolando um julgamento no tribunal. Quando Deus é colocado como garantia, ok, então ele está dizendo a verdade porque ele jurou no nome de Deus e a contenda termina. E não somente isso, ele apela no sentido de que só se pode fazer juramento por aquilo que é superior aos homens, ou seja, Deus. É por isso que Deus, quando vai afirmar as suas promessas, ele jura por si mesmo, porque não existe ninguém acima de Deus. Então ele coloca o seu próprio nome como garantia do juramento que ele está fazendo. Ele jura sobre si mesmo, porque ele é supremo. Ele não pode jurar por alguém acima dele, porque não existe um ser acima de Deus. Então veja, não há condenação do juramento. Paulo jurou no nome de Deus. O autor de Hebreus está trabalhando uma ideia de eficácia das promessas, porque Deus está jurando pelo seu próprio nome, e ele está afirmando de que o juramento é o meio pelo qual uma contenda, ou seja, uma discussão, é resolvida porque Deus é tomado como garantia. Textos do Novo Testamento. Tá? Então a ideia de Bíblia intermédia da Bíblia. Então a gente está vendo aqui que a gente vai ter um problema se concluir que não devemos jurar de modo algum. Deus jura pelo seu próprio nome. Hebreus está falando que a contenda, a discussão forense, judicial, é colocada a termo quando estamos jurando diante de Deus. O apóstolo Paulo, representante de Cristo, jura em nome de Deus. Deus coloca Deus como sua testemunha. Então, é dizer que esses autores pecaram. Certo? O próprio Deus pecou. Palavra inspirada por ele. O próprio Deus fez juramento por seu nome. Né? Então, cuidado quando a gente pega um texto isolado e busca concluir ou confeccionar uma doutrina. No caso, é pecado jurar. Isso, juramento. Esse costume, né? Sim, porque a ideia de juramento é se colocar alguém que é superior. Você vai jurar por sua mãe, que garantia que você está falando a verdade? Ela é onisciente? Ela pode sondar ou perscrutar o seu ser e afirmar, não, essa pessoa está dizendo a verdade. É a ideia de que tem que jurar por alguém que é superior. Acima da criação, só Deus. Anjos, demônios, homens, templos, né? Hoje, agora, que não representa mais a presença de Deus, como no Antigo Testamento, são coisas criadas. Então é uma ideia horizontal. Eu estou jurando por aquilo que é horizontal. Vertical, só Deus está acima dos homens para servir como garantia. Ele é a própria verdade. Ele é a própria verdade. Sim, é isso que nós vamos concluir. Isso aí. O juramento em situações necessárias de solenidade, né, quando se faz necessário. Esse juramento que ocorre hoje em dia, né, qualquer coisinha assim, pô, eu fiz aquilo, pô, tu fez mesmo? Fiz. Você jura o nome de Deus? Aí a pessoa, não, eu juro o nome, é diante de Deus. Você está usando o nome de Deus em vão. Né? Não é para usar o nome de Deus em questões triviais. É uma questão de importância, julgamento perante um tribunal, casamento, matrimônio. São situações que a gente tem que refletir, tá? Sobre se é devido ou não utilizar. Nós vamos ver isso um pouco no catecismo. E quanto à ligação de integridade? Como Paulo jurando aqui em 2 Coríntios. Então, é um ambiente solene. O apóstolo Paulo está como representante de Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo a Bíblia. Está entendendo? Olha o ar de solenidade nisso. Ele está escrevendo o texto bíblico, a palavra de Deus. Então ele utiliza o quê? Ó, irmãos, isso tudo que se segue, Deus é testemunha. O que eu estou dizendo é verdade. Aí vai prosseguir em Romanos ali, Romanos 9, né? Que é um texto conhecido por nós, né? Que não é de quem corre, nem de quem quer. É o prosseguimento de Romanos 9. Sim, é a mesma ideia. É a palavra. A ideia de Deus está garantindo que ele está sendo escrito ali é a palavra dele, né? É a verdade. Como o Jael colocou ali, né? O próprio Deus é a verdade, né? A ideia de absoluto. Quer falar, Gabs? Não. Você levantou a mão. Mateus 26. Mateus 26, 62. É Ramila? Que vai ler? É o Áquila? Então é isso, Romanos 9, então, Áquila, por favor. Digo a verdade,
Novamente, utilizando Deus como garantia, né? Que ele vai falar. Mateus agora, né? Mateus 26, 62 a 64. Não entendi. Ah, tá, repetiu então. Mateus, isso. Qual? Romanos 9? Hã? Romanos, Mateus, por favor, 26. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada lhe respondeis ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou o silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Esse texto é muito importante, que é o próprio Cristo. É Cristo que está dando o ensinamento aqui. A gente entende, lógico, que o restante tudo é Cristo, porque os apóstolos têm a autoridade de Cristo. Mas veja, Cristo fala, se a gente interpretar que Cristo está dizendo que não se deve jurar de modo algum, nós temos agora uma cena, Cristo foi preso, ele está sendo julgado, falsas testemunhas estão afirmando que Cristo cometeu crimes, ele violou a lei, e o que o sumo sacerdote diz? Questiona por que você está em silêncio nesse julgamento, um ambiente solene, certo? Um ambiente solene, julgamento. Por que você está em silêncio diante das acusações? Eu te conjuro em nome de Deus, em nome do Deus vivo. Ou seja, ele está jurando, dando uma ordem em nome de Deus que Cristo deveria se manifestar. Só depois dele jurar, do sumo sacerdote jurar, Cristo responde. Durante todo o julgamento, Cristo ficou calado. Ele fala depois que o sumo sacerdote conjura diante de Deus. Veja, essa era uma grande oportunidade de Cristo afirmar, entre aspas, se esse fosse a conclusão que nós tivéssemos, que juramento diante de Deus, em momentos de solenidade, não tem importância alguma. Ele continuaria calado. Mas veja, o sumo sacerdote, relação inferior-superior. Cristo inferior no sentido humano, de cumprimento da lei. O sumo sacerdote, aquele que era o líder, né? O sumo sacerdote. Quando ele faz um juramento diante de Deus, Cristo, ele responde. Ou seja, ele confirma que agora essa autoridade que está apelando a Deus é força e garantia para que ele, então, se manifeste. Né? Então, esse é um texto muito importante que afirma, veja, a gente está num ambiente solene, num ambiente que o juramento se faz necessário e que uma autoridade superior está exigindo de nós que nós falemos a verdade, é lógico. Né? Aí Cristo fala a verdade e eles interpretam como blasfêmia, né? Eles não reconheceram o Cristo, Jesus como o Cristo, o Filho de Deus. Então esse texto aqui é muito importante, Mateus 26, para nós chegarmos a essa interpretação. Sim? A ideia que você está falando de fazer juramento só em ambientes solenes ou em assuntos importantes? Também, os dois. Os dois. Nós vamos ver isso agora, ó, a conclusão. E o catecismo vai trabalhar bem também, as aplicações. Ó, os juramentos só devem ser feitos em nome de Deus. Pronto. Jurar pela nossa cabeça, jurar por qualquer outra coisa que não seja Deus, não tem validade nenhum juramento. Tá? E é quebrar o quarto mandamento, o terceiro mandamento. Tá? Você está tomando o nome de Deus em vão. Em que sentido? No aspecto positivo. Você está colocando no lugar de Deus coisas criadas, como força de juramento. Tá? Então você quebra o terceiro mandamento no aspecto aqui positivo que nós devemos jurar em nome de Deus. Tá? Usar o nome de Deus em situações devidas, né? Não vãs. Porque Deus, ele é o único supremo e jamais coisas criadas. Os juramentos só devem ser feitos, aqui entra a questão, em situações excepcionais, veja, até mesmo quando não solene, em ambiente não solene, mas excepcionais e necessárias.
de elevado grau de importância, não em questões corriqueiras e triviais, elevado grau de importância, e em solenidades, que está nesse ar de algo excepcional. Né? Solenidade não é toda hora, a gente está em um ambiente solene todo momento. Ninguém anda no tribunal todo momento. Né? Sempre afirmando a verdade, ou seja, o sim, sim, não, não, que Cristo está falando, certo? O que passa disso é do maligno. Nós vamos ver isso no catecismo, vamos ler aqui. A ressalva mental. O que é ressalva mental? Eu estou jurando diante de Deus, tenho Deus como garantia do que eu estou falando, mas na minha mente eu estou tentando utilizar palavras que me dê isenção de cumprimento de voto. Né? Então eu vou falar uma coisa para as pessoas interpretarem uma coisa, mas na minha mente eu sei que essa palavra significa outra. Né? O exemplo, os pastores presbiterianos, quando dá ordenação, eles fazem o juramento da confissão de fé, dos símbolos de fé de Westminster. Não somente de concordar com o que está lá, como expressão bíblica, como também de ensinar isso à igreja. Aí qual é a ressalva de muitos pastores? Quando fala, você jura, né, em observar a confissão de fé, em ensinar a confissão de fé, como expressão das Escrituras, ele de boca diz, sim, eu juro. Mas na mente dele ele está, o meu juramento aqui, a minha subscrição é restrita. Na cabeça dele está excluindo vários capítulos da confissão de fé que ele não concorda. Veja, isso é pecado. Isso é perjúrio. Porque não foi questionado a ele quais os capítulos. A ideia é, você jura que você irá obedecer, que você entende como expressão bíblica e irá ensinar. Ele diz o quê? Eu juro. Isso também é quebra. Na mente dele está cheio de ressalva. A pergunta tal, capítulo 22 a 25 ali, eu não concordo, eu não subscrevo. Mas ele não expressou isso nas palavras. Tá entendendo? É por isso que sempre o mandamento vai atingir o que é externo e o que é o interno. O que é falado com a boca e o que é na nossa mente. Deus sonda tanto o que nós falamos como o que nós pensamos. O Cristo vai sempre trazer isso da lei. Os fariseus se apegavam ao que é externo. Mas a lei é o âmbito interno e externo do homem. É por isso que mesmo aquele que não se deita com uma mulher, mas na sua cabeça cobiça, ele peca também, ele é adúltero. Né? Essa é a ideia, aspecto interno e externo da obediência à lei. Estamos sempre, isso aqui é interessante, a visão Corandel, né? Todos os homens estão sempre diante de Deus. Todos nós, nesse momento, estamos diante de Deus. Nossas casas estamos diante de Deus. Não há um momento sequer que nós não estamos diante de Deus. Por quê? Porque Deus é onipresente. Ele se faz presente aqui. Claro, de um modo especial no ajuntamento dos crentes, mas também lá fora. É por isso que nós devemos viver uma vida de falar a verdade e não mentir. De certa forma, estamos sempre diante de Deus. Inclusive quando estamos mentindo também, não falando a verdade. Tá? Então é interessante ter essa perspectiva do mandamento. Corandel, uma vida diante de Deus. Uma vida de que Deus requer a verdade porque Ele está nos sondando. E não somente nos sondando, como habitando dentro de nós. Nós somos santuários de Deus. Nós somos morada do Espírito. Nós profanamos essa morada e esse templo quando pecamos, inclusive falando mentiras. Tá? Aí tem outras questões que nós não vamos adentrar porque são questões éticas, né? Por exemplo, alguns sempre levantam, eu não estou fazendo a pergunta, né? Alguns sempre levantam a pergunta, em situação de guerra, né? Como foi na Segunda Guerra Mundial, né? As pessoas que escondiam os judeus, oficiais nazistas chegavam lá e falavam, eles tinham que mentir, falar não tem judeu aqui escondido, e aí? Mentiu ou não mentiu? Tem exceção para mentira? Então vai ter discussões sobre isso, né? Questão de conflitos éticos, né? A ideia que eu prefiro adotar é que sim, pecou. Certo? Pecou. Pecou por necessidade? Sim. Pecou por quê? Porque o mundo é caído. Porque nós vivemos num mundo de pecado. Mas isso não significa que Cristo não morreu por esse pecado. Certo? A ideia é de que esse pecado da mentira também foi expiado por Cristo na cruz. Tá? Essa é a ideia. Outros vão dizer que não, mas eu prefiro adotar porque não tenho exceções bíblicas sobre quando nós podemos dizer não querendo dizer sim ou sim querendo dizer não. Então a ideia é que Deus perdoa esse pecado também. Né? O mundo pecaminoso nos faz pecar.
Tá? Ele nos tenta a pecar como qualquer outro pecado, que nós pecamos, pedimos perdão ao Senhor e somos perdoados por isso. Tá? É porque o juramento em falso vai implicar na mentira. Né? Aqui no caso, por exemplo, não era juramento. Eu não estou trazendo um exemplo de juramento. Mas eu estou aplicando a parte final que Cristo fala do sim, sim, não, não, que passar disso vem do maligno. Né? Então, você tem o juramento, aí sim, exceções excepcionais, né? Questões de solenidade, sempre questões necessárias, utilizar o nome de Deus só quando devido. E nós temos uma parte final que diz que nós devemos sempre falar a verdade. Falar a verdade só no ambiente excepcional e solene, não, em todo momento. Até nos momentos triviais. Jurar em nome de Deus, solenidade, questões necessárias e excepcionais. Falar a verdade, sempre. Falar a verdade, sempre. Já é o... Isso implica, né, no nosso mandamento, né? A questão de que você lê ali e você precisa entender os desdobramentos da lei. Né? E aí você colocou a questão aí desse conflito ético, né? Ético, né? Interessante como a gente pensar, né? Você colocou muito bem que a gente está no mundo caído, que muitas vezes a gente, a fim de simplesmente afrouxar a lei, de crer que a gente, não, isso aqui não é de fato, porque aí senão eu peco. Nós fazemos isso, né? Fazemos isso. E a questão, por exemplo, que foi colocada do dizer o nome de Deus em vão, né? A gente cresce, a maioria de nós cresce com uma ideia errada do mandamento. Da importância de a gente lembrar que a gente está falando de Deus. A gente perde totalmente a reverência, a gente usa o nome de Deus como ímpio, usa como expressão como caramba. A gente fala caramba, na mesma frase, às vezes a gente coloca o nome de Deus, mostrando realmente falta de referência total, né? Igualando Deus a qualquer outra coisa. A um xingamento. Sim. Muitas vezes, né? Vendo futebol, né? Uma coisa assim. Então a gente precisa ter esse cuidado. Isso se aplica também a essa questão, né? De você não entender o sacrifício de Cristo e achar que, por exemplo, porque eu menti para proteger alguém não é pecado. Então, você acha que Cristo não criou esse pecado também. Exato. Ou melhor, pior, né? Pensa que nem é pecado. Nem é pecado. Parece que a gente quer precisar menos de Cristo. Foi por uma boa causa, né? Essa questão do nome de Deus, né? Isso aí, onde eu vejo bastante é meme, cara, na internet. Meme de páginas, tipo assim, o suricate reformado, ou crente irônico, esses nomes que buscam produzir conteúdo para fazer você rir de questões bíblicas, né? Quando nós vamos ver o terceiro mandamento, nós não vamos entrar nisso porque tem o decálogo. Quando nós vamos estudar a lei de Deus, tem os desdobramentos do terceiro mandamento, que é não usar o nome de Deus em vão. E o nome de Deus não é somente o nome de Deus, Yahvé, Adonai, Deus, Trindade, né, Cristo, mas também todas as questões que estão em torno do nome de Deus. Igreja, Santa Ceia, batismo, reunião dos santos, comunhão dos santos. Isso tudo é expressão do nome de Deus. Então essas páginas, elas brincam com um momento de reunião solene. Algumas características que são parte de um ambiente solene de cristãos que foram redimidos pelo sangue de Cristo e por causa disso estão reunidos. E algumas características do povo de Deus são utilizadas para o próprio povo de Deus ficar rindo. É o que nós mais vemos, cara. Muita chacota. Quebra do terceiro mandamento. Qual é a graça? O que tem de engraçado de pecadores estarem reunidos cultuando ao Deus vivo que o salvou? Tem alguma coisa engraçada nisso? Ou de você rir de alguma coisa do elemento da Santa Ceia? Ou você zoar de como é feita a forma do batismo? Tá entendendo a questão do desdobramento disso? Você toma o nome de Deus em vão. Sem contar usando o próprio nome de Deus, né? A imagem, né? O cara barbudo lá,
Deus me criando de uma forma aí tão boa, aí eu fui criado dessa maneira. E várias zombarias envolvendo Deus e cristãos rindo disso e compartilhando isso. Cadê o modo reverente? É possível usar o nome de Deus de modo não reverente? Aí eu te pergunto, é possível usar o nome de Deus fora de ambiente de culto, não de culto solene, de culto a Deus? É possível nós nos referirmos a Deus sem culto? Essa é para a gente questionar, né? E frear essa ideia. Será que o nosso riso é mais importante do que o nome de Deus? Pelo riso vale, né, eu usar o nome de Deus para chacota? Tem muita coisa para a gente rir, gente. Tem características nossas, né? A gente estava rindo ontem, os nossos trejeitos que são engraçados. É uma infinidade de coisas na criação para a gente se divertir. Mas a gente deve frear as nossas inclinações, porque o nome de Deus não está nisso. Tá? O nome de Deus é para ser usado só de maneira reverente. Quer rir? Rir de um monte de coisa. Futebol, basquete, gente engraçada, gente caindo. Tem várias situações engraçadas para a gente rir, mas não o nome de Deus. Tá? Porque Deus diz que ele não tem como inocente aqueles que tomam o seu nome em vão. Tá? Nem da igreja. É tudo que está em torno do nome de Deus. Sim. Aí é uma questão mais, porque às vezes são práticas que não são bíblicas, né? Tá entendendo? São práticas que não são bíblicas. Mas eu prefiro não entrar na questão de zombaria, né? Porque a própria imagem entre os ímpios, né? A questão de como a gente faz escandalizando assim, o nome de Deus. Porque os ímpios não têm essa noção de que eles estão, algumas práticas não são bíblicas. Entra todo mundo no mesmo bolo, né? Tá todo mundo ali, é a igreja. Né? Então, você deve, de modo correto, condenar aquela prática. Se você está vendo uma prática que não é bíblica, o que você faz? De modo sério, você adverte, isso aqui não é bíblico e tal. Não ficar compartilhando rindo. Tá entendendo? Uma coisa que está sendo contra as escrituras não é motivo da gente estar rindo. Né? Por mais que eu mesmo já me peguei rindo de questões assim. Né? Então, a ideia é, todos nós quebramos o mandamento de Deus. Né? É o que o Paulo fala, cale-se todos. Toda boca se cale diante de Deus. Porque todos nós quebramos a lei. Mas a ideia daquela luta, né, de Romanos 7. Significa que eu vou deixar para lá? Não, eu vou lutar contra esse pecado. Né? Então é mais essa ideia, né? Cuidado com o nome de Deus. Vamos a algumas aplicações do capítulo 22 da Confissão de Fé de Westminster. Eu vou passar, não vou ler os textos bíblicos, depois os irmãos podem ler se quiserem, tá? Os textos provas, mas só pela questão de tempo. No capítulo 22, nós temos aqui a primeira seção. O juramento quando lícito, ou seja, existem momentos que não são, é ilícito o juramento. Nós vimos aqui, questões triviais, é ilícito fazer juramento. É uma parte do culto religioso pelo qual o crente, em ocasiões necessárias e com toda a solenidade, chama a Deus por testemunha do que assevera ou promete. Pelo juramento, ele invoca a Deus para julgá-lo segundo a verdade ou falsidade daquele que jura. Tá? Seção 2. O único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus. Nome que se pronunciará com todo o santo temor e reverência. Jurar, pois, falsa ou temerariamente por esse glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer outra coisa é pecaminoso e abominável. Contudo, como em assuntos de gravidade e importância, o juramento ele é autorizado pela palavra de Deus, tanto no Novo Testamento como sob o Velho. O juramento sendo exigido pela autoridade legal, caso do sumo sacerdote, o juramento sendo exigido pela autoridade legal deve ser prestado com referência aos assuntos por ele exigidos. Tá? A ideia aqui do sumo sacerdote como autoridade, né, que conjura. Seção 3. Quem vai prestar um juramento deve considerar refletidamente, deve meditar a gravidade do ato tão solene, ou seja, vai analisar o ambiente e nada afirmar de cuja verdade não esteja plenamente persuadido. Na dúvida, não afirme aquilo que você não sabe. Pô, eu não sei, cara, se foi fulano ou se foi ciclano, numa oitiva, né? No tribunal, numa audiência. Na dúvida, não afirme, diga não sabe. Não sei. Imagina uma audiência criminal, você está afirmando que uma pessoa cometeu um ilícito sem você ter a certeza de que é aquela pessoa.
né, as consequências disso, desse falso testemunho. É por isso que fala, depois de refletir e estar plenamente persuadido, aí sim você se obriga a tão somente por aquilo que é justo e bom. Ou seja, aquilo que não é justo e que não é bom, nós não devemos prestar juramento. Tá? E que tem como tal, e por aquilo que pode estar resolvido a cumprir. É, porém, pecado recusar prestar juramento concernente a qualquer coisa justa e boa. Novamente, se nós somos chamados a jurar por aquilo que não vai levar ao cumprimento daquilo que é bom e justo nos critérios bíblicos, nós devemos nos recusar a jurar. Porque nós não vamos colocar o nome de Deus e chamar Deus como testemunha num cumprimento que é indevido nas Escrituras. Tá? Por exemplo, algum juramento que nos leve a pecar. Tá? Não mentira, né? Pecar mesmo, algum ato pecaminoso. Não, você tem que jurar para que você possa cumprir algo pecaminoso. Isso não deve ser feito, tá? Não devemos fazer juramentos nesse sentido. E para terminar, a seção 4, o juramento deve ser prestado conforme o sentido claro e óbvio das palavras. Aqui que eu estava falando da subscrição restrita e ampla do pastor presbiteriano, né? Aqui o juramento deve ser prestado conforme o sentido claro e óbvio das palavras. Nada de na cabeça falar, a palavra significa isso aqui, mas eles vão entender outra coisa. Sem equívoco ou restrição mental. A ressalva que eu disse, como exemplo. Não pode obrigar a pecar, mas sendo prestado com referência a qualquer coisa não pecaminosa, obriga ao cumprimento. Se você fez o juramento, você deve cumprir. Certo? Você deve cumprir, senão você mentiu. É por isso, cuidado com os votos que você faz diante de Deus. Cuidado. Mas sendo prestado com referência a qualquer coisa não pecaminosa, obriga ao cumprimento. Se você jurou que vai dizer a verdade, você é obrigado a cumprir. Né? A ideia é essa. Por mais que, né, lógico, você tem que dizer a verdade sempre. Obriga ao cumprimento, mesmo com prejuízo de quem jura, mesmo com seu próprio prejuízo. Não deve ser violado, ainda que feito a hereges ou infiéis. Aqui é interessante. Quando você faz um juramento de cumprir alguma coisa, mesmo que isso seja feito diante de uma pessoa que é herege ou infiel, o problema é que você não está fazendo por ela, mas por Deus. Tá? Então, se não é algo pecaminoso, você jurou diante de Deus que ia cumprir algo, você deve cumprir. Mesmo que a pessoa que esteja acima de você, uma possível autoridade, seja infiel ou herética, né? Então, cuidado com os juramentos. Cuidado com os votos. Ah, Senhor, eu voto, eu vou cumprir isso aqui. Tome cuidado. Porque você não está sendo obrigado a fazer votos. Mas se você faz... O capítulo 21 sobre 21. a propagação do fake news. Esse aqui mesmo? O 4? Desculpa, foi aquele capítulo 21. A... Não, tá. A sessão é no geral. Aham. Sobre a responsabilidade que a gente tem de propagar uma informação. Porque às vezes a gente... É falsa, né? Exatamente. Então, vai muito além do juramento, ou de falar a verdade. Às vezes a gente não vai pesquisar. Ah, sim. Para compartilhar, né? E aí a gente pode até se mostrar como mentirosa. Verdade. Compartilhando coisas falsas, né? É aquilo, né? Quando essa vida diante de Deus é muito interessante. É por isso que o cristão ele é chamado a discernir. Né? Às vezes nós agimos como tolos, né? A gente age da mesma forma dos ímpios. Né? A ideia é o cristão ele deve viver sempre discernindo. Né? Então ele está na internet, ele tem que estar discernindo o que ele está consumindo na rede social. Ele ligou a televisão, ele tem que discernir o que ele pode consumir numa televisão. Tá? E não é discernir no sentido, isso faz mal, vou continuar vendo porque eu estou retendo só o que é bom. Porque na mesma palavra que diz que você deve reter o que é bom, você deve se abster do que é mal. Então se você está assistindo uma coisa que é pecaminosa, não caia nesse tipo de ensino que, não, eu vou tirar as coisas boas dessa série. A série tem nudez. O tempo todo. A série é promíscua. Aí você força a barra, vou tirar isso aqui de ensino bom. Se a palavra diz que você deve se abster do que é mal. Né? Então, discernir é isso. Né? Você colocar sobre a mesa e fazer discernir o que é bom e o que é mal. Essa é a ideia de discernimento, né? Fazer separação entre as coisas. Então, quando a gente está... Em todas as coisas, a gente deve discernir.
Porque o cristão ele é chamado a viver na luz. Quando nós não estamos vivendo como tolos, nós nos equiparamos aos ímpios. Aqueles que não têm a mente iluminada pela palavra. Aqueles que os pés não são iluminados, não são como lâmpadas, né? O evangelho, a palavra. Então a gente tem que ter cautela sobre isso, né? Aí quando nós vamos utilizar o nome de Deus, tem muita cautela, porque às vezes na nossa vida, vivendo, a gente vai levando as coisas bem soltas mesmo, né? É por isso que nós somos chamados a lembrar o tempo todo da palavra de Deus. Que é o ambiente que a gente quer rir, a gente utiliza o nome de Deus, né? O ambiente, às vezes, para não ofender alguém, a gente mente. Não, isso vai ser ofensivo, vai ser mente. Então você veja, são várias situações da vida prática, na nossa vida, que a gente quebra o mandamento o tempo todo, né? Então, ao mesmo tempo que nós não somos salvos pelas obras da lei, isso é impossível, nós devemos também ter cuidado, porque aqueles que foram salvos devem viver para boas obras. Então é a luta de Romanos 7, essa luta contra o pecado. Tá? Não é a gente descansar, não dá para cumprir não, é uma ideia de luta, de tentar observar, porque Cristo nos habilitou a isso, por meio do Espírito. Tá? Acabou então, foram as exposições. Alguma dúvida a mais? Alguma colocação?